Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, também aqueles que nos assistem através do YouTube, que são de outras igrejas, outras denominações, ou não têm sequer uma denominação que sigam, mas que estão interessados na pregação da Palavra de Deus, interessados nos valores da Bíblia. Vocês são todos muito bem-vindos. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja, e com muita alegria nós estamos voltando a transmitir o nosso culto matinal de domingo, nesta manhã. Quero lembrar que nós temos as nossas transmissões de programações. Na quarta-feira, pelo YouTube, Oração e Ação com Estudo Bíblico. Quinta-feira, Oração e Ação Jovem, liderado pelos nossos jovens, às 19h30 também. Na sexta-feira, nós temos o Oração e Ação Kids, às 19h30, quando nós temos programações para as crianças. No domingo, às 9h da manhã, como tivemos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30, o nosso culto matinal pelo YouTube, e às 19h30, o culto em família, também pelo YouTube. Você é sempre muito bem-vindo. Se você puder, aperte aí o botão do inscreva-se, dê o seu like ou o seu dislike, talvez você queira fazer alguma observação de melhor ou sugestão com relação às nossas programações, e você pode fazê-lo ligando para a nossa Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Nós vamos orar, vamos estar orando pelos aniversariantes dessa semana, nós vamos estar orando por aqueles que estão com questões de saúde, vamos orar pela Marilac, vamos orar pela Ilma, que é a mãe do Gustavo, vamos orar pela Rejane e por todos os outros que estejam carecendo da mão de Deus no sentido da recuperação de sua saúde. Vamos estar orando também pelos nossos missionários e pastores, pelos mais vulneráveis, pelos profissionais de saúde, pelas autoridades do nosso país. Precisamos orar muito pelas nossas autoridades. Lembrando também de orar pela igreja, para que Deus nos dê o momento certo, a maneira certa de retornarmos às nossas atividades presenciais no templo. Pedimos a Deus que nos dê essa sabedoria, que vá também atingir e satisfazer a nossa necessidade de estar juntos, mas sem sacrificar a prudência e a segurança. Precisamos pensar na segurança de todos aqueles que aqui estão ou estarão, e vamos pedir a Deus essa orientação, ok? Nós estaremos orando por isso hoje. Eu vou pedir que nós tenhamos agora este momento de cântico, nós vamos cantar, e cante junto aí, em casa também, cante junto com a equipe de louvor. Vamos lá. Vamos declarar que Ele é santo. Muito bom dia, igreja. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, esse é o momento de louvarmos juntos ao Senhor como igreja. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso,
toda a glória e de receber hoje um louvor. Ouve, exalte ao Senhor. Ouve seu nome para sempre. Exalte ao Senhor, ouve seu nome para sempre. Nós vamos agora ter um momento missionário. Vamos falar sobre o movimento de missões, sobre as campanhas de missões que estaremos realizando a partir agora de setembro, porque a nossa igreja continua tendo todas as suas atividades, temos auxiliado os campos missionários, temos feito os trabalhos também na área de ação social. Rose tem estado à frente desse trabalho, e hoje nós vamos ter um informe missionário com o Lailson. Lailson, conta aí, o que é que nós temos de bom para esse período agora de setembro em diante? Bom dia, igreja. Nós estamos iniciando mais uma campanha de missões nacionais. Esse ano nós temos como nosso tema e divisa da campanha o texto de 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a nossa divisa é porque Ele me ama, porque Ele me amou. Participe dessa campanha. A gente está vivendo no meio de uma crise e com certeza os missionários mais do que nunca precisam das nossas contribuições. E o cartaz da campanha fala: porque Ele me amou, o meu amor, eu multiplico o amor, eu oro e eu reparto esse amor. Busque conhecer mais essa campanha, participe, se envolva. Estaremos todos os próximos domingos trazendo para os irmãos alguma mensagem relacionada a essa campanha. Bom dia a todos e até a próxima. Valeu, Lailson, obrigado pelo recado aí sobre missões. E claro, esse ano a campanha de missões também tem uma música oficial. A gente está aprendendo e vai começar a trazer para a igreja hoje 2 trechinhos dessa música, que é o refrão e é o trecho de um hino muito conhecido, o hino 462 do HCC. E a gente vai cantar também esse trecho de Porque Ele Me Amou. Eles já fizeram isso em alguns anos anteriores, juntaram um pedacinho de um hino e ficou bem bacana. A gente vai aprendendo um pedacinho essa semana e nas outras semanas a gente vai trazendo ela completa. Amém? Vamos louvar junto. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou por seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir.
Amém, que a gente possa compartilhar em breve a música completa para a igreja. Amém. Que bom quando a gente pode unir o contemporâneo com a tradição e ter uma profunda sinergia com todas as gerações da igreja, e nós temos que ter esse olhar tão comprometido com o movimento de missões, com a ação de missões que tem sido promovido pelas nossas juntas de missões nacionais, juntas de missões mundiais, e isso tem sido uma bênção. Aliás, nós hoje estaremos orando pelos nossos missionários também. Muito bem, eu vou pedir que Larissa ore por mim, peça as bênçãos de Deus sobre a mensagem que eu vou trazer. Amém. Oremos. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus, por mais esse domingo que a gente pode estar aqui na Tua casa, Deus, e que os irmãos estão em suas casas, Pai, que em breve a gente possa estar junto aqui, louvando, adorando e aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Deus. Se agora com a vida do pastor, Deus, com tudo que ele preparou, porque eu sei que foi o Senhor que falou ao coração dele, ó Deus, e assim vai falar aos nossos corações também, ó Deus, que o Senhor use a vida dele, ó Pai, e que possa trocar vidas, ó Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo as Bíblias de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos estar hoje pregando essa mensagem. Eu, alguns dias atrás, algumas semanas, recebi o telefonema de uma irmã muito querida, de uma família também muito querida desta igreja, e ela me pediu assim: pastor, poxa, eu queria tanto que o senhor fizesse uma pregação mais voltada para o conhecimento da ação do Espírito Santo. E ela me pediu que pregasse sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo. Para a gente pregar sobre a ação do Espírito Santo, e essa mensagem tem como título o Espírito Santo segundo João 14. E quando a gente vai pregar sobre o Espírito Santo, é interessante que nós falemos um pouquinho, mesmo que de forma simples, lembrando da própria questão da Trindade, né? A Trindade, lá formada por Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, essa Trindade que por vezes é difícil para que a gente compreenda algo tão grande, tão maravilhoso, um mistério tão grande de Deus, a Trindade, esse Deus único que se apresenta em 3 pessoas da Trindade. Interessante isso. Não é de definição fácil, não é de definição fácil. Os teólogos mais renomados, mais capazes, têm dificuldade de trazer uma definição que explique bem esse grande mistério da divindade. Eu acredito que já contei uma vez para alguns dos irmãos aqui, eu acho tão lindo as visões e as definições das pessoas simples, dos crentes simples sobre Trindade, dão o seu jeito de explicar com o seu coração, com a sua mente, o que seja a Trindade. Uma vez, acredito que alguns já conheçam essa história, mas é verdadeira, eu estive numa festa de bodas de ouro de um casal. E essa festa de bodas de ouro desse casal foi muito agradável na casa deles, foi na casa deles, e num determinado momento, quando todos estavam reunidos lá, familiares que eles tinham convidado, o marido, que é um homem que ama falar do Evangelho, disse: pastor, eu queria dar uma palavra. Eu falei: claro, é festa de bodas de ouro, como é que eu vou negar uma palavra para ele? Ele foi lá na frente, e ele se colocou, todos fizeram silêncio, e ele disse assim: meus irmãos, eu vim aqui para dizer que a Trindade é ovo. Aí eu falei: Trindade é ovo? Que teologia é essa que eu não conheço? Uma teologia ovípara. E aí ele falou: a Trindade é ovo, é casca, é clara, é gema, mas é um ovo. Assim é a Trindade. É Deus,
é Jesus, é o Espírito Santo, mas é um Deus. E desceu, e pronto, estava explicada a Trindade é ovo. E eu acho isso muito bonito. Na realidade, a gente pega, falando do Espírito Santo, a gente pega grandes livros de teologia sistemática, como Erickson, Langston, Tinsen, e a gente percebe algo interessante. Há bastante texto sobre Deus, bastante texto sobre Jesus, mas há pouco texto, pouca explicação sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, talvez, das três pessoas da Trindade, seja a pessoa de que menos se sabe, ou mais difícil de nós alcançarmos, né? Mas eu gostaria hoje, então, embora seja um assunto bastante difícil, mas também muito extenso, que não poderia se esgotar num sermão, talvez nem numa série de conferências, certamente, mas eu gostaria de fazer um recorte com relação ao Espírito Santo e trazer a visão da ação do Espírito Santo segundo João 14. Vamos ler, então, o texto de João 14, o capítulo. Eu vou ler o capítulo com vocês, mas eu gostaria de situar esse momento ali do Evangelho de João. Esse momento de João 14, ele se dá logo depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus tem aquele momento lindo de lavar os pés dos discípulos, dá a eles uma grande lição de humildade. Naquele momento, o traidor Judas é indicado. Jesus, então, vai falar sobre o novo e grande mandamento, isso antes de João 14, ali em João 13. Em João 13, 35, nós temos Jesus dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí, Jesus vai avisar aqueles homens que estão ali em volta dele, os seus discípulos, que está chegando a hora de partir. João 13, 33 diz: filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqueles homens ficam com o coração apertado. Jesus vai embora, eles não têm uma ideia clara de como é que isso vai acontecer, mas eles estão com o coração muito apertado. E eu fico pensando que aquele momento era o momento da angústia de Jesus. Jesus tinha pleno conhecimento de todo o sofrimento pelo qual iria passar, pela cruz. Jesus sabia não só do sofrimento físico, mas do sofrimento moral, espiritual, que ele iria sentir, pagando o preço do pecado de todos os homens e mulheres de todos os tempos. Era a vez de Jesus ficar angustiado. Mas ali Jesus olha para aqueles homens, e é muito interessante, Jesus vê que eles estão profundamente angustiados. O primeiro versículo do capítulo 14 diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, imaginem a cena, eles sentados em volta de Jesus, e Jesus diz para eles assim, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É como se Jesus dissesse para eles assim, queridos, não fique com esse coração tão apertado, creiam em Deus, creiam em tudo que eu ensinei para vocês, creiam em mim. E aí Jesus começa a sua palavra de conforto, e eu vou ler esta palavra de conforto, que é João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essa palavra de Jesus, palavra para confortar os crentes daquela época, os crentes de hoje, os crentes de sempre, os crentes do futuro. Essa palavra do Senhor também tem inserções maravilhosas, lindas, sobre o Espírito Santo. Jesus apresenta ali aqueles homens, aquelas mulheres que também certamente estavam ali. Ele apresenta o Espírito Santo àquelas pessoas. Então, de uma forma simples, eu quero trazer para vocês algumas dos apontamentos de Jesus sobre
a obra do Espírito Santo. Primeiro nós vamos ver o versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e pedirei um outro Consolador, para que Ele esteja sempre convosco. Primeira coisa, a palavra consoladora, aí em algumas traduções, também muito confiáveis, ela é substituída pela palavra conselheiro. É consolador ou conselheiro. Quando ele diz, aí no versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro, que vem do original alós, quer dizer outro do mesmo tipo, ou outro da mesma substância. O Senhor Jesus já era consolador e conselheiro daqueles homens, e é consolador e conselheiro da gente. Mas o Espírito Santo em nada perde para Jesus outro do mesmo tipo. Aqueles que amam e obedecem ao Senhor, creem no Senhor, têm com eles a presença deste outro Consolador do mesmo tipo, da mesma substância, do mesmo poder. E aí, quando ele fala a palavra Consolador, ele vai usar o termo grego Parakletos. E Parakletos, ele quer dizer aquele que permanece ao lado. O Consolador, o Espírito Santo, é aquele que permanece ao seu lado. E o texto ainda vai evoluir para dizer, não é só aquele que permanece ao seu lado, mas é aquele que permanece dentro de você, em você. Paracletos é aquele que é chamado ao lado, é chamado também, tem o sentido jurídico de alguém que ajuda um outro no tribunal. O Espírito Santo é aquele que vai trabalhar com você o caminho da sua vida, para trabalhar em sua defesa, trabalhar no cuidado e na proteção a você. Esse é o Espírito Santo, é o Paracletos, um defensor ao lado, um consolador ao lado, um conselheiro ao lado, alguém que encoraja, alguém que está sempre encorajando você. Há um texto muito bonito na Bíblia que fala desse encorajar, desse cuidar de você, de suprir as suas necessidades e as suas deficiências. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8, 26. Segue um pouquinho para frente. Romanos 8, 26. E há um momento de explicação da ação do Espírito Santo aí muito legal. Romanos 8, 26, falando sobre o Espírito e sobre a intercessão dele com relação a você, ao seu lado, ao seu cuidado, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. É o seu Paracleto, aquele que está contigo e não abre, aquele que defende você, aquele que ensina você, que supre você nas suas deficiências, nas suas dificuldades. E é interessante, voltando lá para o texto de João 14, 16, em que ainda vai dizer assim: eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, ele é outro da mesma substância de Cristo, do mesmo nível de Cristo. Ele é aquele que é chamado para estar ao seu lado, como alguém que intercede e defende você, como alguém que consola, como alguém que aconselha, e ele vai estar para sempre com você. E aí eu quero fazer um paralelo interessante. Você lembra lá no finzinho de Mateus 28, 20, na sua segunda parte, há um momento
em que Jesus vai dizer vai explicar a grande comissão, e aí no finalzinho de Mateus, ele diz assim, Jesus diz para os seus discípulos, apóstolos e para nós, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante. Jesus diz, olha, eu vou pedir um outro consolador para o Pai, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai estar com você para sempre. Mas o próprio Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Uau! Voltando agora para João 14, agora no versículo 17, nos é apresentado o Espírito Santo como o Espírito da verdade. 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, muitas vezes não é percebido, geralmente não é compreendido pelas pessoas que não são convertidas, que não se arrependeram dos seus pecados, que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, que não têm alegria em fazer a vontade de Deus. Não são conhecidas, elas não o veem. Lembre o que está dito aqui com relação ao versículo 6, aqui do capítulo 14 de João. Jesus se explica dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se apresenta, eu sou a verdade. E agora Jesus apresenta o Espírito, esse é o Espírito da verdade. Quando Jesus apresenta o Espírito, ele diz, olha, o Espírito ficará com vocês, versículo 16, para sempre. E o próprio Jesus disse em Mateus 28, 20, na segunda parte, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha, o caminho juntinho de Jesus e do Espírito Santo, ao seu lado, por toda a eternidade, com os mesmos adjetivos, o adjetivo de ser a própria verdade. Ok? E aí o texto diz assim, o mundo não conhece o Espírito. Essa palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que é o mundo da ordem moral, da ordem natural, mas um mundo que não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo, é um mundo em rebelião contra Deus. Então, este mundo não conhece, por isso não vê o Espírito Santo. E o texto, então, deixa claro que você que se arrependeu dos seus pecados, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é onde o Espírito Santo habita e com quem o Espírito Santo habita. Por que você é capaz de ver? Porque cabe ao Espírito Santo dar ao homem discernimento. Você tem um discernimento que não é seu. Você tem um discernimento que vai além do seu, é o discernimento do Espírito Santo que habita em você e ele testifica com o seu Espírito e te explica. O Espírito Santo que habita em você, ele dá um discernimento diferenciado. É o Espírito Santo que dá discernimento. E discernimento é a capacidade de ver, de comparar com clareza, de entender perfeitamente o bem e o mal. Discernimento do Espírito Santo. Eu quero convidar você a que vá comigo até 1 Coríntios 2,14, esse texto precioso, que vai nos falar algo sobre o Espírito Santo e sobre esse discernimento que só o Espírito Santo pode te dar. 1 Coríntios 2,14. Eu estava abrindo aqui em 2 Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Preste atenção no que esse texto precioso, inspirado por Deus, diz sobre essa questão do discernimento. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
como disse lá o texto de João 14, o homem natural não vê. Não vê. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe de uma coisa? Às vezes você ama tanto uma pessoa, um parente, alguém que você ama, seu cônjuge, e você fica pensando, meu Deus, como é que essa pessoa não se sensibiliza com a palavra de Deus, não se sensibiliza com o sacrifício de Cristo na cruz? Lembre que ele ainda não tem o Espírito Santo, então não há ainda discernimento para compreender as verdades do Evangelho. Talvez sejam loucura para ele. Então, o que eu posso dizer para você é: ame essa pessoa, não desista dela, não desista dela. Continue orando por ela, porque vai haver um momento em que o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração. E aí o Espírito Santo vai habitar com ela e nela, e vai se abrir o seu discernimento. O Espírito Santo, ele habita em nós, e ele está em nós. 1 Coríntios 12, 13, fala algo lindo sobre isso. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: porque assim como o corpo é um, e aqui se referindo à igreja como o corpo de Cristo, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, no Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus, nós, igreja, corpo de Cristo, fomos batizados. E aí diz assim, e isso é para todo mundo, diz assim, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, essa salvação é para todo que se arrepende do seu pecado e que recebe Jesus no seu coração. E aí diz assim, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Beber significa sorver para dentro, para dentro. O Espírito Santo de Deus habita em você. O arrependimento, a fé, a obediência à palavra de Deus são marcas da presença do Espírito Santo em alguém. Talvez alguém diga para você, eu sou convertido, eu sou convertida, eu amo a Deus, mas não tem vontade, nem tem prazer em obedecer a Deus. E eu quero que você acompanhe comigo agora em João 14, a gente vai caminhando, é agora o que o Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo aqui no versículo 23 de João 14, seguindo esse conhecimento do Espírito Santo segundo João 14. O 23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. É Jesus que está dizendo isso. Olha, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Preste atenção nesse versículo, porque esse versículo é bombástico. Presta atenção nisso aí. Eu vou ler de novo, hein? Se precisar, eu desenho. Olha só, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Ok, então se você é verdadeiramente um crente, se você se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador, você guarda as palavras do Senhor. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quando alguém obedece à palavra de Deus, quando alguém tem prazer em viver uma vida santificada a Deus, isso denota, isso estabelece de cara um relacionamento de amor entre essa pessoa e Deus. O texto diz assim, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Amor da parte do homem para com Deus. E aí o texto logo depois diz, e meu Pai o amará. Olha, quando você se converte, aceita Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, você obedece à palavra de Deus, está estabelecido um vínculo profundo de amor. Você denota amor ao Pai, e o Pai te ama.
Uau! E aí está estabelecido esse vínculo. Então, se a gente quer obedecer a palavra de Deus, é preciso conhecê-la. Nós precisamos ter sede de conhecer a palavra de Deus para que a gente saiba e a gente possa, então, obedecer, estabelecer esse vínculo tão profundo de amor com Deus. Mas aí há um outro ponto aqui que eu acho fantástico, que diz assim, repetindo o versículo 23, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará e, veja o plural, viremos para ele e faremos nele morada. Quem? Quem é esse plural que quando a gente se arrepende dos pecados, quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente obedece a sua palavra, quem são esses que vêm morar em nós? Queridos, a própria Trindade. A própria Trindade habita você. Ela habita você através do Espírito Santo de Deus que agora há em você, porque a Trindade é indivisível. É um Deus em 3 pessoas. Jesus está consolando os seus discípulos, consolando os crentes, que somos nós também, que quando você crê, o Espírito Santo habita em você e a Trindade habita em você. Meu Deus! Como é que a Trindade pode habitar num barraco como eu? Numa choupana como você? Numa tenda impura? Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. Deixa o Espírito Santo como paracleto, cuidando de você, consolando, aconselhando, andando do teu lado, e a própria Trindade, através do Espírito Santo, habita em você. Meu Deus, isso é demais. Isso é demais. O versículo 26, então, vai nos mostrar ainda, segundo essa palavra de Jesus, em João 14, o seguinte: mas o Consolador, ou o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ensina a você, te dá discernimento, para que você ganhe uma percepção da vida, segundo a palavra dele. E aí você segue a palavra do Senhor, procura ter uma vida santa no Senhor. E aí isso deixa muito claro como é importante que nós nos exponhamos à palavra de Deus avidamente, sempre e sempre e sempre. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos manejar bem a palavra de Deus para que não sejamos envergonhados. Eu gosto muito do texto que está em 1 Pedro 2,2, que faz uma comparação muito interessante. 1 Pedro, vem comigo aí, a 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Ok? Que diz assim, preste atenção: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É muito interessante quem já lidou com neném, né? Eu já tive 2 nenéns na minha casa, que agora são homens, mas já tive 2 nenéns e era interessante observar a avidez que os nenéns tinham de leite. Quando a gente só tocava o cantinho da boca, a bochechinha deles, a boquinha apontava, embora eles não tivessem ainda nenhuma consciência das coisas, mas eles estavam ávidos procurando o leite. E é isso que a Bíblia nos ensina: sejam ávidos do leite espiritual, da palavra. E a Bíblia diz que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinar. E mais do que isso,
A Bíblia promete aqui no versículo 26 de João 14, que Ele nos fará lembrar de tudo que o Evangelho tem sido colocado, tudo que o Senhor Jesus disse, tudo. É lindo observar o quanto o Espírito Santo, segundo João 14, está claro, está posto aqui. E eu quero apenas lembrar a você. Lembre-se que o Senhor ama você. Que há um vínculo de amor entre você e Deus. Que Ele deixou o Consolador, Conselheiro, para que esteja ao seu lado durante toda a sua vida, como alguém que encoraja, que exorta. Exortar aí é encorajar você. E que esse Espírito da verdade, que é capaz de dar a você discernimento, que é capaz de lembrar a você de todas as suas bênçãos, de toda a sua vontade, para que você tenha uma vida rica da presença da vontade de Deus, Ele está posto como alguém que te ama, que te aconselha, que te defende e que anda ao seu lado. A Trindade habita o coração daqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus como Senhor e Salvador e que obedecem à sua palavra. O Senhor é contigo através do Paracleto de Deus. Fique em paz. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. E a tua palavra deixa claro que o Senhor não é homem para que minta, o teu caráter é perfeito. E todas essas promessas do Espírito Santo que habita no meio do teu povo, que habita no coração do teu povo, todas essas promessas se cumprem, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por tanto que o Senhor nos honra com este plano de salvação fantástico e maravilhoso da morte de Jesus Cristo na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Senhor, ajuda-nos que nós consigamos, Senhor, caminhar no sentido de viver uma vida de santidade conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a vencer tantas tentações pelas quais nós passamos, tantas que nos acometem, mas, Senhor, quando o Paracleto está conosco e em nós, Ele nos fortalece. E é esse fortalecimento que nós te suplicamos, Pai, para que nós possamos ser pessoas melhores, para te servir melhor, para viver uma vida plena, Senhor, uma vida de alegria, Senhor, diante de Ti. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, agradecemos, suplicando também a Tua proteção sobre nós, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar, nós vamos louvar a Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus, humildemente
vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Queridos, é uma alegria muito grande ter tido a oportunidade de estar trazendo hoje essa mensagem para você. Nós vamos estar juntos hoje à noite, às 19h30, no culto em família, e eu quero que você convide também amigos seus a acessarem os nossos momentos de pregação da palavra, de estudo bíblico, e com isso certamente você poderá estar abençoando outras famílias e outras pessoas. Nós vamos agora orar, vamos pedir a Deus que abençoe os aniversariantes desse dia, aqueles que colocaram seus pedidos, manifestaram gratidão. Vamos estar orando pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos nossos governantes. Vamos orar, encerrando essa nossa programação. Clarinha vai orar. Paizinho, nós pedimos nesse momento, Senhor, para que o Senhor esteja conosco nesse culto, Pai. Nós sabemos, Deus, que nós não somos merecedores do Teu amor, Senhor, nem da Tua misericórdia, mas, Pai, porque o Senhor é infinitamente bom, Senhor, e misericordioso conosco, Pai. O Senhor nos ama mesmo assim. Nós queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, Pai, a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Para que a gente possa seguir segundo a Tua vontade, Pai. Que a gente possa também entender cada vez mais sobre a Tua palavra, Pai. Para que a gente possa guardar a Tua palavra no nosso coração, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Amém. Nós pedimos também, Pai, por todas as pessoas que foram postas aqui, Pai, visto as suas enfermidades, Senhor, que o Senhor possa estar com elas, Pai, que o Senhor possa dar tranquilidade ao coração delas, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda, Pai. Nós pedimos também pelos aniversariantes, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida, Senhor. Nós pedimos nesse momento para que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, que vem do nosso coração. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, Pai. E que o mais breve possível a gente possa estar juntos para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Muito obrigada pelas palavras que o Senhor colocou no coração e na boca do pastor Rogério, Senhor. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja conosco no restante desse dia e no começo da semana que vai vir, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e nós nos vemos hoje
às 19h30 no culto em família. Até lá. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu